Senhora presidente, nobres colegas, eu quero falar que no dia 30 protocolei um projeto Selo de Solidariedade. E ninguém imaginaríamos que nós teríamos uma situação como veio nos últimos dias. O selo de solidariedade foi pensando em valorizar todos aqueles pessoas físicas, jurídicas, enfim, que destinam materiais para o Banco de Material de Construção. Então, esse selo, a ideia do projeto é que de 4 em 4 meses a Prefeitura faça um reconhecimento e uma entrega para que as pessoas continuem ajudando ao próximo. Eu estive ontem no banco e percebi lá que tem muitas janelas, dezenas de portas, forros, tábuas. Percebi lá que tem cerâmica. E nós estamos num momento de calamidade, né? Então, não temos tempo para aguardar a assistente social visitar uma casa se ela estiver caindo. Então, eu solicitei ontem cepos, tábuas para a escada, solicitei porta, janela, telhado, e muito prestativo o nosso secretário Volmir deverá fazer entrega hoje à tarde. Também, senhora presidente, estamos com o apoio também desta casa em estudos com a Fundação Caxias para criarmos um PIX solidário para o banco. O PIX solidário para o Banco de Material de Construção deverá ser criado com o número específico da Fundação Caxias. Por quê? Porque o município, sem entrar recursos, não consegue. Uma parte, vereador. Tudo precisa licitação, tudo precisa comprovação, e então nós teremos muita demora. Então, o PIX Solidário, estamos em diálogo, conversei também com a vice-prefeita Pauliores, estamos para definir hoje, e que esse PIX, com o apoio do Sinduscom, com o apoio de toda a comunidade, a gente tenha recursos também para que o banco compre telhados, compre portas, janelas, compre também materiais novos. Então, uma parte quando possível. Eu quero dizer que lá no banco tem muito material, mas que muito ainda pode ter, porque o nosso povo é solidário. Então, esse selo de solidariedade, nós estamos logo votando nesta casa e com certeza vai valorizar o nosso povo, que é de bom coração. Quem pediu a primeira parte? Estela, por favor. Muito obrigado, parabéns pelo tema, vereador D'Ambrós. É importante a gente falar e abordar essa questão da desburocratização nesse momento de calamidade que nós enfrentamos. Desde que o vereador Wagner Petrini ainda era secretário da Habitação, tinha uma demanda de uma moradora em específico de um bairro muito carente aqui da nossa cidade, que já naquelas primeiras chuvas que nós tivemos no ano passado, teve a sua água invadida teve a sua casa invadida pela chuva, por uma sanga que é perto da sua casa. E teve todos os seus móveis, colchões molhados. A gente conseguiu as doações para ela ter aonde dormir, até conseguir um aluguel social. Foi passando o tempo, pela questão burocrática da Secretaria de Habitação, ela recebeu a visita, ela tem o direito, ela vai receber esse benefício, mas a gente agora teve uma nova enchente, molhou novamente a casa dela, tá cheio de água novamente. Ela disse que não adianta doar colchão, não adianta doar móveis,
porque a casa dela está molhada. Vai botar no molhado de novo. Tem Brasilite no banco. E não tem como... E a gente não tem como conseguir a casa agora para ela por causa da questão burocrática da Secretaria de Habitação. Então, a gente precisa desburocratizar os processos, principalmente nesse momento, pela necessidade vital das pessoas. Porque as pessoas estão passando por necessidades vitais e a gente precisa olhar com sensibilidade para essa questão. Concordo. Seu a parte, nobre Wagner. Obrigado, presidente e colega vereador Zé D'Ambrosio. Primeiro, te parabenizar, né, pela iniciativa que o senhor teve lá atrás do Banco de Materiais. Quando eu estive à frente da Secretaria da Habitação, tenho certeza e prova disso que ele ajudou muitas famílias, e de forma rápida. E essa iniciativa do selo ela é muito importante. E falando nisso, inclusive, hoje às 14 horas, vereador, eu já tenho marcado com o prefeito, que é justamente para tratar isso que o senhor traz, e a vereadora Estela, que é a desburocratização ali da questão do atendimento a essas famílias. Que além do que se tem das enchentes para cá, tinha algumas demandas, inclusive essa da vereadora, que devido a alguma burocracia não foram atendidas. Então, que a Secretaria da Habitação coloque os carros à disposição para fazer essas entregas de materiais, que pelo pedido de lona que chegou na Secretaria da Habitação nesses dias, a gente precisa de muito brasilite, muita madeira. Então, que as pessoas, além de quem puder ajudar, que a Secretaria de Habitação, através, depois dessa reunião na parte da tarde, que consiga ir lá entregar ainda hoje, no máximo amanhã, porque vai começar a chuva, e depois o pessoal precisa estar colhendo material, roupas, então que de forma rápida a Secretaria da Habitação consiga fazer esse atendimento. Mas parabéns pelo projeto dos materiais de construção. Obrigado. Na verdade, nós temos muitas situações que no futuro precisam ser removidas, né? E aí Balardim, Reolon, Quênio, Nova Esperança, Chapa, ali no Dalbó. Mas eu quero dizer que, até para o colega Bressan e para o Rafael, não estão aí, que o município não regulariza onde tem que ter remoção. E olha, a Garden ganhou a licitação para análise de áreas, e se a indicação dos geólogos, dos hidrólogos for retirar, não regulariza. Eu vou citar um exemplo na frente do Zélia Rodrigues Furtado, onde logo o município estará entregando os títulos. Lá, um terreno vai ficar para um tanque de contenção. Estive sexta-feira na linha 40, num condomínio chique, regularização. Ficou um terreno para um tanque de contenção. O que nós precisamos é continuar com a regularização, sim. Agora, regularização tem que andar junto com política habitacional. Tem que andar juntos. Por isso também que nós criamos a frente de regularização de apoio. Por quê? Porque tem recursos. Nós estivemos com o colega Wagner no Ministério do Desenvolvimento Regional. Tem recursos para a retirada de casas de área de risco. Então, senhora presidente, precisa continuar assim com a regularização, e nós dependemos muito da análise técnica. Ninguém está regularizando casa em área de risco. E eu quero também, para encerrar minha fala, dizer que a habitação, juntamente com a Secretaria do Urbanismo, precisa ter um inventário de áreas de risco da nossa cidade. Nós precisamos ter isso em mãos para buscarmos recursos. Isso é uma tarefa importantíssima. Eu já venho cobrando há tempo isso. Então, nesse momento de calamidade, que nossas ruas, e eu comentei ontem na reunião, estão totalmente danificadas, eu estou fazendo um levantamento, juntamente com a assessoria de toda a região norte, daquilo que está totalmente danificado para entregar para a Secretaria de Obras. Porque nós estamos em calamidade, é possível sim contratar equipes. Agora, os serviços maiores deveriam ser terceirizados e os pequenos ficar com o município. Então, secretário Solete, até sexta quero entregar, porque nós precisamos colocar nossa cidade em ordem, e só a equipe, só aquilo que nós temos na Secretaria de Obras,
vai anos. Então, nesse momento, tem tabela para vala, tem tabela para recolocação de paralelepípedo, para tubulação, e nós precisamos contratar empresas que façam serviços maiores e deixar os menores para a Secretaria de Obras. Só dessa forma é que nós vamos conseguir restabelecer o sistema viário da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Declaração de líder, bancada do